versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Abra sua Bíblia, acompanhe. Que diz assim a palavra do Senhor. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Podeis assentar, meus irmãos? Meus irmãos, a leitura que nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã conta a história de um homem chamado Abrão. Pai exaltado significa Abrão, na qual Deus fez promessa para ele. Deus prometeu que Abrão ia ter um filho. E Abraão achou que as promessas do Senhor tinham que ser cumpridas da maneira que Abraão entendesse, não da maneira que Deus entendesse. Deus fala para Abraão: Abraão, de ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão, tu vai ter um filho. E Abraão não soube esperar. Abraão ficou impaciente. Abraão teve essa promessa com 75 anos. E Abraão já estava perto dos 100 anos. E nada desse filho nascer. Um dia Abraão se encontrava dentro da tenda. E o tema dessa mensagem: 5 passos para ser amigo de Deus. 5 passos para um homem ser amigo de Deus. E um dia Abraão estava dentro da tenda dele. Naquela época não tinha casa. Naquela época era tenda armada lá no deserto. Abraão angustiado, Abraão deprimido, Abraão triste. Abraão, quem sabe, olhava para a mulher dele, uma mulher velha, ele velho, todos os dois já passaram da idade de ter filhos. E Abraão com aquela promessa: meu Deus, mas Deus falou comigo, eu vou ter um filho. De mim vai ser bendita as nações da terra. Mas como? Eu não entendo como é que vai acontecer isso comigo. Como que isso vai acontecer? Isso não tem lógica. Abraão começou a pensar assim. Abraão estava dentro da tenda dele. Não sei se estava com a esposa ou se estava sozinho. Mas o interessante não é quem está ou como está. O interessante é como é que estava a cabeça de Abraão naquela hora. Abraão estava talvez pensando: será que é verdade o que Deus falou? Porque muitas das vezes Deus fala conosco e a gente vê o tempo passar e nada das promessas se cumprir. A gente começa a pensar assim, a gente não. Na realidade o inimigo começa a colocar pensamentos ruins na nossa cabeça. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que realmente vai acontecer? Será que não foi uma emoção? Será que? E será que? Um dia Abraão estava dentro da tenda dele, sozinho. Capítulo 15, versículo 5. Deus aparece para Abraão. No particular, só Abraão e Deus. Deus vai lá. Quem sabe Deus
do lado de fora da tenda, Abraão lá dentro da tenda deprimido. Deus fala para Abraão: Abraão, se levanta, eu preciso falar contigo. E eu, pelos olhos da fé, eu fico olhando Abraão, talvez desacreditado das promessas. Quem sabe, né? Eu não vou me levantar. Abraão se levanta. Abraão, vem aqui para fora. Quando Deus quer falar com uma pessoa, Deus nunca fala com uma pessoa na situação que a pessoa está. Deus sempre levanta ela para falar com ela. Quando Deus tem um encontro com uma pessoa, a pessoa nunca fica na mesma situação. Quando Deus encontra. A mulher do fluxo de sangue encontrou Jesus, voltou curada. Zaqueu encontrou Jesus, a casa dele mudou. Eu tenho certeza que quando você encontra Jesus, a tua vida mudou também. Mas o inimigo, ele coloca pensamentos ruins na nossa cabeça, para nós desacreditar que a nossa vida mudou, que nós não somos mais aquele velho homem, que nós não somos mais aquela pessoa triste, aquela pessoa angustiada, aquela pessoa escrava do pecado. Não, nós somos livres, mas o inimigo diz: nós somos escravos. Mas nós somos felizes, mas o inimigo diz: você é triste. Nós temos alegria, mas o inimigo diz: você está sofrendo. Nós sabemos que podemos, mas o inimigo diz: você não pode, você não consegue. Deus diz que vai salvar a casa inteira, o inimigo diz: não, isso é história. Olha quanto tempo faz, você é crente. E o inimigo fica lá. E muitas das vezes a situação coloca nós sentadinho lá dentro do nosso casulo. Nós criamos um casulo, nós se acomodamos, nós se enclausulamos, nós fazemos que nem Elias fez. Entra numa caverna. Nós se tocamos, não queremos falar com ninguém, não queremos fazer mais nada, não queremos, meu Deus do céu, desânimo 100%. Mas Deus precisa de nós. Mas nós não temos consciência do quanto Deus precisa de nós. Nós se tocamos, nós se abaixamos, nós se colocamos, nós se humilhamos, nós se jogamos no chão. E Deus vem lá e diz: ei, Abraão, eu preciso falar contigo. Não dá. Você me prometeu um filho e até hoje não veio. Abraão, preciso falar contigo. Levanta dessa situação. Abraão, quem sabe, se levantou, mas ficou no território dele. Quando nós estamos no nosso território, Deus não fala. Deus quer que nós vamos para o território dele. Enquanto nós estiver na carne, Deus nunca vai falar com nós. Nós precisamos ir para o lado da fé, para o lado espiritual. Abraão, levanta, Abraão. Abraão se levantou. Abraão, sai para fora. Sai para fora, Abraão. Porque da maneira que tu está, se eu falar contigo não vai dar nada. Você está aí debaixo dessa lona, Abraão. Você está aí debaixo dessa proteção sua, desse casulo que você construiu para você. Abraão, esse desânimo aí não pertence para mim, Abraão. Sai daí. E o primeiro passo para alguém ser amigo de Deus é sair para fora. É sair da situação. É fazer um esforço. A Bíblia diz bem assim, ó: esforça-te, que eu te ajudarei. Jesus não fala assim: eu vou te ajudar, eu vou te tirar. Não. Jesus fala assim: levanta a tua mão que eu pego. Entendeu? Faz a tua parte que eu faço a minha. Tu não consegue sair do lodo, mas pelo menos dizer assim: Senhor, me pega agora. Eu te pego. Agora, o Senhor não vai lá pegar alguém que não quer sair do lodo. Deus falou: Abraão, levanta e sai. Primeiro passo para Abraão ser amigo de Deus foi ele se levantar lá de dentro da situação que ele mesmo criou. E tem pessoas que criam a situação. Cria entre ele mesmo. Entendeu? Às vezes o problema nem é tão grande.
Às vezes a luta nem é tão grande. Mas, meu Deus, aí eu crio, eu me isolo, eu paro, eu faço, eu falo, meu Deus, aí pronto, ninguém gosta de mim, pronto, e eu só não me enfio debaixo da terra, porque não consigo fazer buraco. Mas é assim. Deus fala: Abraão, levanta e sai dessa tua tenda aí, ó. Abraão, sai fora, Abraão. Esse lugar que está isolado, sai fora, Abraão. Quando Deus fala para Abraão se levantar e sair, nós vemos que Abraão teve que fazer uma ação na vida dele. Não foi Deus que fez a ação, foi Abraão que teve que fazer. E é interessante que toda ação que nós fazemos para Deus tem uma reação de Deus para nós. Você pode ter certeza. Tudo que você faz para Deus tem uma reação. Você lembra a lei da semeadura? Está na Bíblia. Tudo que você planta, você colhe. O tipo da semente que você planta, você vai colher. A quantidade de semente que tu planta, você vai colher a quantidade de frutos. Em molhos, a Bíblia diz. Abraão, levanta e sai da tua tenda. Quando Abraão se levantou, opa, Deus olhou assim, está melhorando. Sai para fora, Abraão, porque eu só converso com pessoa na minha área, não na sua área. Elias, levanta, sai, que eu quero conversar contigo. Eu só converso na minha área. Abraão se levantou, saiu para fora. Abraão todo desanimado. Por quê? Porque a promessa do Senhor não tinha se cumprido na vida dele ainda. E ele estava todo desorientado. Por quê? Porque ele pegou e pensou que Deus não ia mais cumprir a promessa. Foi lá, pegou a escrava, fez um filho com a escrava e acabou atrapalhando tudo na vida dele. Complicou o casamento dele. Teve um filho fora do casamento. E meu Deus do céu, e agora? Esse filho não é o filho da promessa, porque o filho da promessa era para ser com a esposa dele, não com a escrava. E veio Agar e teve Ismael com ele. Meu, que tribulação, um problema no casamento, um problema no lar, oh meu Deus do céu. E Abraão estava lá desorientado. Agora Abraão se levantou, confiou no Senhor e saiu para fora da situação dele. Saiu para fora da proteção dele. Engraçado, meus irmãos, quando nós confiamos na nossa proteção, nós andamos deprimidos. Nós andamos, nunca dá certo, porque a nossa proteção é falha. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Deus não quer que nós confiamos na nossa proteção, nas nossas coisas. Deus quer que nós saímos das nossas coisas, saímos para o lado da fé e confiamos nele. Olha o segundo passo. Segundo passo para ser amigo de Deus. Deus falou bem assim: Abraão, sai para fora da tua tenda. Abraão saiu. E agora, Deus, agora, não adianta você olhar para o lado, porque homem nenhum vai resolver a tua situação. Não adianta você olhar para o chão, porque você só vai encontrar pedra. Quando você fica de cabisbaixo, olhando só para o chão, tu só encontra pedra, latinha, sujeira, muitas das vezes cacaca de animal, você encontra um monte de coisa. Deus não mandou ele olhar para esses dois lados. Deus falou: olha para cima, Abraão, olha para o céu. Interessante que nós só procuramos olhar para o céu quando estamos na estaca zero. Ainda nós olhamos para o céu ainda porque Deus está mandando olhar para o céu, porque se depender de nós nem olhamos. A gente quase não tem fé para as coisas de Deus acontecer na nossa vida. Quando Deus fala: Abraão, sai da tua tenda, Abraão, eu entendo a tua situação, mas você precisa ter força você mesmo para sair, pelo menos para ter força e vontade para fazer pelo menos a iniciativa. Abraão saiu. E agora, Deus? E agora? E agora? Abraão, olha para mim.
Olha para mim, a Bíblia diz, olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Abraão, não adianta você olhar para a terra não vai fazer os meus projetos se cumprir na tua vida. Abraão, não adianta você olhar para o homem, você quis olhar para o homem, olha o que deu, você olhou, tentou resolver sozinho a situação, você quis que a promessa se cumprisse da tua maneira, você fez da maneira do homem. Abraão, nasceu Ismael, um filho que não é da promessa. Abraão olha para cima, quando Abraão olha para cima, a bênção do salvo está para cima. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. A Bíblia diz isso. Entendeu? Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mas Abraão estava com as coisas de baixo. Abraão era uma pessoa com promessa, mas com a visão na terra. Abraão era uma pessoa com promessa, mas com a visão no homem. Abraão não estava interessado em olhar para cima, por isso que ele não conseguia acreditar nas promessas de Deus. Quando nós olhamos para cima, meus irmãos, a nossa fé se fortalece, a nossa fé cresce, nós crescemos, se tornamos gigante espiritual. Deus fala, eu vou salvar, eu acredito em nome de Jesus, vai acontecer, nós se tornamos gigantes porque nós estamos olhando para cima. Quando nós olhamos para cima, nós vemos o tamanho do nosso Deus. Esquecemos de ver o tamanho do nosso gigante. Quando nós olhamos para baixo e para o lado, nós vemos o tamanho do gigante. E esquecemos que o nosso Deus é maior. Quando Abraão saiu da tenda e olhou para fora, e Deus fala, Abraão, olha para cima. Quem sabe Abraão saiu da tenda já procurando onde é que está a resposta da minha oração. Onde é que está a resposta da minha oração? Será que a resposta da minha oração está numa roupa boa? Não. Será que a resposta da minha oração está num título aí da sociedade? Não. Será que a resposta da minha oração está na minha conta do banco? Não. Está na minha empresa? Não. Está no meu marido? Não. A resposta das minhas orações, Abraão, está em cima. Olha para cima. Quando Abraão saiu para fora da tenda, daquela lona de incredulidade que ele tinha criado na vida dele, Deus mandou ele olhar para cima. Aí vem o terceiro passo na vida de Abraão, para ser amigo. O terceiro passo na vida de Abraão, Deus fala para ele bem assim, versículo 5, Abraão, conta as estrelas. Aí não sei se Abraão tinha uma varandinha, que nem os irmãos têm na frente de casa, uma mesinha, umas 2 cadeiras, entendeu? Não sei, uma redezinha, uma varanda. Eu só sei dizer que Abraão, eu creio que era finalzinho do dia, porque estrela. Abraão senta e começa. 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eu não sei quanto tempo Abraão ficou lá. E vocês sabem muito bem que estrela, quando ela começa a brilhar, aqui começa 1, 2, 3, daqui a pouco tem mais 5 aqui, daqui a pouco tem mais 5 aqui, daqui a pouco tem mais... Eu não sei quanto tempo Abraão... Abraão era teimoso, eu creio que ele era teimoso, entendeu? Eu creio que ele era teimoso e ficou lá. Eu não sei, ele ficou lá horas e horas, e horas, mapeando o céu, e contando. Tem pessoas que ficam lá tentando resolver o problema com a sua própria mão, tentando resolver o problema com a sua própria... Ei, nós não conseguimos. Deus deixou, Deus ficou só olhando Abraão lá contando. Sentadinho na cadeirinha, né? Talvez ali, se fosse nos dias de hoje, uma coquinha, um tererezinho, e contando. E dá-lhe contar. E não saía daquele cantinho, e dá-lhe contar. E ele tinha todo o céu todo para contar. E ele não conseguia contar aqui.
Uma hora ele teve que reconhecer. Irmãos, quando nós reconhecemos, aí é o passo da vitória. Sabe por que muitas das vezes nós não somos abençoados? Porque nós não aprendemos a reconhecer. O reconhecimento é uma coisa tão forte da nossa vida. Reconhecer que muitas das vezes nós não somos capazes, que nós não temos capacidade, que nós somos frágeis, que nós somos pó, que nós somos pecadores, que nós não somos perfeitos. Isso muitas das vezes é demorado para nós reconhecer. Até Abraão sentou lá e ficou lá. Sabia que não existe, não tem como contar. Mas ele foi tentar contar. Entendeu? Deixa que eu falo, deixa que eu conto. Eu não pode deixar contar. Eu consigo. Oh, Deus, isso é café pequeno. Quantas horas será que Abraão ficou ali contando? Não sei. Só sei dizer que ele admitiu depois que não conseguia contar. Porque o quinto passo, o quarto passo, é, se puder contar. Se puder contar, Abraão. E eu creio que Abraão sentou, olhou. Ele sabia que o quarto passo dependia de Deus e não dele. Você se lembra de Ezequiel 37? Quando o profeta Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, o que tu está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos. Pois é, Ezequiel, esse vale representa o meu povo, Israel. E aí, Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel teria duas respostas para falar. Deus, não pode. Pode. Ezequiel não sabia a resposta. Ele falou bem assim, Deus, tu podes. Tu podes. Tu sabes. Tu sabes. Se esses ossos vão ressuscitar ou não, tu sabes. Eu não posso ressuscitar. Mas tu pode ressuscitar. Olha só o tremendo milagre que aconteceu naquele vale, meu irmão. E muitas pessoas não gostam de ir para o vale. Muitas pessoas têm medo do vale, mas é no vale que Deus dá as vitórias para nós. É lá no vale, lá embaixo no vale. Terça-feira nós falamos do Codicilo. É no vale que está o córrego de água fresca. Aonde nós precisamos de beber água, mas não estamos livres. Que as feras também vão procurar água lá embaixo. Quando o salmista diz, assim como a corça anseia pelas correntes das águas tranquilas, assim eu também anseio por ti, ó Deus, porque a corça quando está fugindo da presa, para a presa não achar ela se joga dentro da água, mergulha na água. Ela mergulhando na água, a presa perde o seu rastro. A presa perde o seu rastro. Sabe aonde que nós vamos perder o nosso rastro? Para o inimigo não achar nós mais, meus irmãos. É mergulhando no rio de água viva. Nós mergulhando aqui, o inimigo perde o nosso rastro. Por quê, pastor? Nós deixamos de cheirar carne e cheiramos espírito. E o inimigo, ele ruge como um leão, ele quer carne, ele quer que você peca, mas você está mergulhado na água da palavra. Ele não tem como pegar você. É verdade. Não tem como pegar você. E quando a palavra de Deus diz, se puder contar, o salmista fala em 71:15, a minha alma relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todos os dias. Abraão, se tu puder contar. Por quê? Porque são muitas. São muitas o que, Deus? Estrelas. São muitas bênçãos, Abraão. Olha quantas estrelas tem no céu. Estou vendo, pois é, tu pode contar? Não.
estrelas Deus já deu para você em bênção? Quantas vitórias Deus já deu para nós em bênção? Se fosse botar na ponta do papel, quantos testemunhos você já não escreveria? Quantos livramentos Deus já te deu? E aí, você pode contar todos? Não tem como contar, pastor. Porque antes de eu ser concebido lá no ventre da minha mãe, Deus já estava operando milagre para fazer esse negócio acontecer. Quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus já estava promovendo milagre para que eu nascesse uma criança perfeita. Quando eu nasci, Deus já estava prometendo milagre, fazendo acontecer milagre para que eu nascesse perfeito. Hoje estamos aqui porque Deus fez um milagre, opera milagre. Ou será que você já não poderia ter sido morto aí, ó, nessas ruas aí? Não, Deus fez milagre. E aí entra, tu podes contar? Será que tu podes contar tantos milagres que Deus já fez na tua vida? Quando Deus perguntou para Abraão, Abraão, olha para cima. Quando nós olhamos para cima, nós reconhecemos que se não fosse Deus na nossa vida, nós não seríamos nada. Olha para cima, Abraão. E aí tu pode contar quantas bênçãos eu já fiz para você. Se é que tu consegue contar, Deus falou, se é que tu podes contar. Se é que tu pode contar. Se Deus pedisse para você hoje olhar para cima, olha para cima, irmã Rosângela. Olha para cima, irmã Miriam. Olha para cima, irmã Priscila. Olha para cima, irmã Sônia. Presbítero irmão Fábio, cooperador irmão Johnny, irmão Michael. Olha para cima. Conta as estrelas. Não dá para contar, pastor. Se é que tu consegue contar. Conta as bênçãos. Conta os livramentos. Conta as vitórias. Cada estrela é uma vitória. Como é que nós conseguimos contar as estrelas dos campeonatos? Ó, tal time é tri, quatri, é quíntuple, é sexa, é um monte de estrelas. Você já contou quantas vitórias você tem? Pastor, não dá para contar. Pois é, se não dá para contar, olha o quinto passo. Olha o quinto passo. O quinto passo está no final do versículo 5. Não consegue contar? Não consigo contar, pastor. Então assim será a tua descendência. A tua semente será assim. Para uma pessoa que estava sentada lá dentro da tenda, dentro de uma lona praticamente de incredulidade, de desânimo, de problemas, agora está olhando para um céu estrelado, que não consegue contar de tantas bênçãos que Deus já fez. E agora Deus fala assim, a quantidade de bênçãos que você já recebeu, vai ser a quantidade de bênçãos que você tem para receber ainda. Glórias a Deus. Assim será a tua semente. Assim será multiplicado a tua semente na tua vida, Abraão. Quando Abraão olha e vê, é demais. É muita coisa. Meu Deus, eu não sabia, mas Deus, eu tenho 100 anos já, quase. Abraão, não se preocupa com a idade. Porque sou Deus que renova as tuas forças como a águia. Aleluia. Não se preocupa com a tua idade, Abraão. Não se preocupa com o teu corpo, Abraão. Não se preocupa com a tua saúde, Abraão. Não se preocupa com o teu sobrenatural. Não se preocupa com a ciência, Abraão. Eu sou o Deus que faço algo que o homem não consiga fazer. Mas a gente sempre pensa, se o homem não consegue, então acabou por aí. É finish. Não. É ali que entra a nossa vitória. Quando o homem não consegue, aí que é gostoso, porque aí a gente sabe, dali para frente é Deus na hora, dali para frente é Deus no assunto, dali para frente é Deus no negócio. Quando Abraão olhou para cima
e olhou aquela montoeira de estrela. Eu creio que Deus preparou um céu bem estrelado para ir conversar com Abraão. Assim como Deus preparou hoje um dia bem ensolarado para conversar com você nesta manhã. Por isso Ele pede para você, olha para cima, olha para o que eu já fiz, olha para o que eu já coloquei na tua vida, olha para tudo que eu já fiz. É muita coisa, pastor. Pois é, assim diz o Senhor da tua vida, assim será a tua semente de agora para frente. Assim serão as promessas de Deus na tua vida, de hoje para frente. É que até agora nós não conseguimos olhar o que Deus fez por nós até agora. Pois é, agora eu estou começando a refletir. Meu Deus, pastor, olha quem eu era e olha quem eu sou. Olha onde é que eu estava e olha onde é que eu estou. Olha como as pessoas me olhavam e olha como as pessoas me olham hoje. Pois é, de agora em diante tudo vai ser multiplicado na tua vida. Mas precisa olhar para cima, precisa acreditar naquele lá de cima. Sabe por que aqui, quando Abraão estava aqui na casa dele, debaixo da lona, ele não conseguia acreditar, porque ele olhava para cima e ele sempre via uma lona, uma borracha impedindo ele com Deus. Eu quero dizer para você, nós temos que sair para fora daquela borracha chamada incredulidade, daquela borracha que chama pecado, daquela borracha que chama lá, que não deixa nós ter comunhão com Deus. Nós temos que sair para fora, nós temos que ter ligação direta com o céu. Aí sim nós vamos entender as coisas do céu. Aí sim nós vamos entender as promessas de Deus na nossa vida. Está com problema? Tô, pastor. Sai fora da tenda. Sai fora do teu conformismo. Sai fora da tua segurança. Sai fora da tua confiança. E começa a confiar em Deus. Fica direto debaixo da mão de Deus. Não fica dependendo da mão do homem. Não fica dependendo dos teus recursos. Os nossos recursos são falhos. Os nossos recursos, se fazer assim, ó, cai. Agora, se estamos direto no recurso de Deus, tu pode ter certeza, Deus está olhando para nós. E nada está impedindo de Deus olhar para nós. Nós estamos fora da incredulidade e Deus está direto de olho na nossa vida. Se coloca de pé nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pelas tuas estrelas, pelas tuas promessas. Quem sabe aqui nesta manhã tem pessoas que Deus tem prometido, Deus tem falado, e Deus continua falando, e Deus continuará falando. Mas muitas das vezes a gente não acredita no que Deus fala. Será que nós não estamos intocados dentro de uma tenda, dentro de um desânimo, dentro de uma falta de fé? Será que nós não estamos lá dentro num lugar onde Deus está tendo dificuldade de ter conversa com nós, ou de nós ter conversa com Ele? Muitas das vezes, como a irmã Sônia falou, eu estou sentindo vontade, então está me despertando, porque muitas das vezes falta o sono de madrugada. Em vez de você ir para a oração, você vai assistir um filme, você vai fazer outra coisa. Deus desperta você para conversar com Ele, e você não percebe que é Deus que está te despertando. Você diz que é insônia. Não é insônia não, é Deus que quer conversar com você. Mas sabe por que você acha que não é Deus? Porque você está debaixo da tenda. Você não acredita. Sai fora da tenda. Você vai ver que está chamando o teu nome. Você vai entender os mistérios de Deus na tua vida. Você vai se acordar de madrugada e vai entender que é Deus que te acordou. E na mesma hora vai vir parentes na tua mente. Na mesma hora vai vir nações na tua mente. Na mesma hora vai vir a tua família na tua mente. E tu sabe muitas vezes que ali naquela hora é para você interceder, olhar para cima, o autor e consumador, e dizer: Deus, eu preciso de ti.
Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Entra com providência, Pai. Entra com providência, Senhor. E não estamos debaixo da falta de fé, estamos direto com Ele. É na madrugada, é de manhã, durante o dia. O salmista diz de tarde, de manhã e ao meio-dia eu adorarei ao Senhor. Eu quero orar por você. As promessas estão na tua vida. O Senhor fala para ti nessa noite: olha para o céu, não olha para a terra, olha para o céu, olha para cima. Pastor, não estou vendo estrela. Começa pela tua salvação, aí tem uma grande estrela. Começa pela salvação da tua casa, tem mais uma estrela. Começa pelos livramentos que você nem sabe, mas Deus fez, tem mais um monte de estrela. Começa pelaquilo que você não conhece, pelaquilo que Deus já fez com o teu passado, e aí já tem mais um monte de estrela. Comece a observar as estrelas e as promessas que Deus já tem prometido na tua vida, que você nem acredita mais que vai acontecer. Levanta a tua mão para o céu. Eu vejo uma vida estrelada na tua vida. Eu vejo muitas promessas de Deus ainda na tua vida. Eu vejo coisas grandes na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua vida matrimonial, na tua vida familiar. Estrelas, céus estrelados estão diante de ti. Olha pelos olhos da fé, que você vai ver grandes coisas Deus vai realizar na tua vida ainda. Levanta a tua mão para o céu. Quem sabe você precisa das nossas orações. Vem à frente, um ato de fé. Vem à frente, assim como Abraão fez. Abraão fez a parte dele. Ele não precisava ter saído de dentro da tenda, mas só o ato dele ter se levantado, só o ato dele ter dado o primeiro passo, Deus já entendeu. A minha palavra está trabalhando na vida dele. A hora que ele chegar aqui perto, a hora que ele chegar aqui na minha presença, a hora que ele chegar aqui pertinho de mim, eu já tenho uma resposta na vida dele. E o Senhor já tem uma resposta para você que veio à frente. O Senhor fala para ti: olha para cima, olha para o altor, a montanha de estrela que você não vai conseguir contar. Esse é o tamanho das promessas que eu tenho na tua vida. Deus maravilhoso, aqui está, Senhor, essas vidas no teu altar, essas vidas na tua presença. Sim, meu Pai, tu prometeste para Abraão, e tu é o Deus de ontem, o de hoje e o Deus de eternamente. As mesmas promessas que tu fez para Abraão, tu fez para essas vidas aqui. As mesmas estrelas que seriam prosperidades na vida de Abraão, está sendo prosperidade na vida deles também. Sim, meu Deus, abençoa a vida deles, abençoa, Senhor, acrescenta a fé deles, para que eles possam, Senhor, a cada dia mais ser mais amigos teus, assim como Abraão ser considerado um amigo, Pai. Aqui está essas pessoas, essas almas na tua presença, olhando e confiando para ti, olhando para o céu, olhando no Consolador, olhando nas tuas promessas, intercedendo, Senhor, entendendo como tu és grande e como as tuas promessas são grandes também. Pai, abençoa a vida deles. Nós te pedimos, Senhor, abre os céus para eles, abre os céus para eles, Senhor. Faça-os entender que o tempo pertence para ti, que a hora certa pertence para ti. Apenas, Senhor, fortalece para que eles possam sempre estar olhando para cima, fortalecendo em ti, Senhor, confiando em ti, sendo direcionado por ti, meu Pai. Te adoramos por tudo, Deus, no nome de Jesus Cristo.